Graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história antiga, mas que fala diretamente ao nosso coração, especialmente nos momentos mais difíceis. Vamos descobrir na história de Jó 4 certezas que são como uma âncora em meio à tempestade, trazendo esperança e paz. E se essa mensagem tocar o seu coração, não deixe de curtir e compartilhar, para que ela alcance mais gente, tá bom? A verdade é que a vida tem dessas coisas, ela é frágil. E a história que a gente vai ver hoje mostra isso de um jeito assim muito forte. Como tudo, absolutamente tudo, pode virar de cabeça para baixo, da noite para o dia. Então, bora lá. Nosso caminho hoje é esse aqui. Vamos entender a provação de Jó, depois vamos analisar uma por uma as suas 4 certezas e no final a gente conecta tudo isso com a nossa vida, com a nossa busca por esperança hoje. Vamos começar pelo começo, claro. Precisamos conhecer esse homem, Jó, que se tornou um símbolo de sofrimento, mas também de uma perseverança incrível, e entender de verdade o tamanho da tempestade que desabou sobre a vida dele. Para a gente ter uma dimensão da queda, primeiro a gente precisa ver o quão alto ele estava, né? Jó era, sabe, o retrato do sucesso. Um homem íntegro, que vivia em Uz, tinha uma família enorme, 10 filhos, e era muito, muito próspero. Ele tinha literalmente tudo que alguém podia querer. E então, a tragédia. Numa sequência de notícias, assim, uma atrás da outra, de forma brutal, Jó perdeu tudo. Todos os seus bens, depois seus 10 filhos, de uma vez só. Logo em seguida, a própria saúde. E para piorar, até o apoio da esposa e dos amigos ele perdeu. Foi uma perda total, devastadora. E aí, diante de um sofrimento nesse nível, a pergunta é inevitável, né? Quando o chão some, quando o mundo desaba, onde a gente se segura? O que pode dar alguma estabilidade no meio do caos total? É exatamente aqui que a história de Jó vira uma lição para nós. E a resposta para essa pergunta começa aqui, com a primeira das 4 âncoras de Jó. E não era um eu acho, uma esperança vaga, não. Era uma convicção, um conhecimento que vinha lá do fundo do coração. Olha só essa declaração. Eu sei. 2 palavras, simples, diretas, mas com uma força absurda. No meio das cinzas, da dor, sem nenhuma prova, sem nada que o apoiasse por fora, Jó afirma: eu sei. E aqui tem um ponto muito interessante. Existe uma diferença gigante entre aprender uma coisa e saber uma coisa. Aprender é da mente, é intelectual. Agora, saber é do coração, vem da experiência. O eu sei do Jó não veio de um livro, veio de uma vida inteira de relacionamento com Deus. E esse saber está totalmente ligado à natureza de Deus, que se revelou como eu sou o que sou. O que isso quer dizer? Bom, no hebraico, isso indica uma ação que não para, uma ação progressiva. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou me mostrar por aquilo que eu faço. Se tem sede, eu sou a água. Se tem perigo, eu sou o refúgio. É um Deus que se revela na nossa necessidade. Isso nos leva direto para a segunda certeza, que se constrói em cima dessa ideia de um Deus que age. A convicção de que existe alguém que podia e iria intervir para libertá-lo. E aqui, gente, a palavra-chave é meu. Presta atenção nisso. Jó não diz um redentor, como uma ideia distante. Ele diz meu redentor. É pessoal, é íntimo. Essa apropriação faz toda a diferença. Transforma uma crença numa certeza poderosa. Mas afinal, o que é um redentor? A definição é bem simples e direta. É alguém que paga um preço para libertar outra pessoa. Seja da escravidão, de uma dívida, ou, no caso de Jó, do desespero absoluto. A redenção não é algo passivo, sabe? É um processo com etapas bem claras. O Redentor primeiro vê a necessidade, depois ele age, pagando o preço, e o resultado final é a liberdade. Era nessa intervenção que Jó colocava toda a sua fé. E isso nos traz para as 2 últimas certezas que estão super conectadas. Elas mostram que a fé de Jó não era só sobre o que Deus faz, mas sobre quem ele é, um poder vivo, ativo no mundo. E essa é a base de uma fé que aguenta o tranco. A terceira certeza é essa: o seu Redentor vive. Para Jó, Deus não era uma ideia, uma força qualquer ou uma lembrança. Mesmo no silêncio, na aparente ausência de Deus, ele se agarrou com todas as forças na certeza de que seu Deus era real, presente, vivo. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Um Deus vivo é um Deus que fala,
que age, que faz promessas e, mais importante, que cumpre o que promete. É o oposto de tudo que Jó estava sentindo ao seu redor: abandono e indiferença. E aqui chegamos à quarta e última certeza: a convicção de que esse Deus vivo, no final, se levantará. Esse termo se levantar significa se colocar de pé para agir, para entrar em cena. Jó acreditava que, no fim de tudo, a justiça e o poder de Deus iriam se manifestar a favor dele. Era fé na vitória final. Então, a grande questão é: como que essas certezas de milhares de anos atrás podem ajudar a gente hoje, no nosso dia a dia? Vamos amarrar as pontas e ver como essa história antiga serve de modelo para a nossa esperança. Então, o ponto central é esse: saber que Deus se revela na necessidade, crer em um Redentor pessoal que é nosso, ter fé em um Deus que está vivo e confiar que, na hora certa, Ele vai agir. Essas 4 convicções juntas formam uma âncora que não nos deixa afundar. E para fechar, essa frase é a mais pura verdade. Acreditar num Deus vivo não muda só o nosso presente, redefine completamente o nosso futuro. O medo do que está por vir se transforma em confiança, na certeza de que o amanhã pode ser melhor, simplesmente porque ele vive. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, muito pessoal. A história de Jó nos mostra um caminho no meio da dor, um caminho baseado em certezas profundas. E a pergunta que fica é: no meio da nossa tempestade, qual é a nossa âncora? Onde a gente tem se segurado para não afundar?